Olá, olá, olá! Como vocês estão? É um prazer estar aqui de volta. Vamos ver se a gente consegue conectar aqui no Instagram também. Hoje, um clima ainda mais feliz, ainda mais especial. Mais uma live do nosso Imigrar em Foco, momento em que eu paro aqui para poder conversar com você semanalmente, onde a gente fala sobre vida real nos Estados Unidos, coisas que você precisa saber, como se organizar, pontos cruciais para quem se adapta e quem consegue concretizar os seus objetivos aqui, e claro, como que você pode usar isso tudo para facilitar, para possibilitar a sua jornada aqui nos Estados Unidos. Deixa eu ver quem já está aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu confesso que eu estou num clima ainda mais especial, porque minha família acabou de chegar do Brasil. Eu estou aqui super emocionada. Quem não chegou, mandou presente, porque a gente está aqui numa semana de comemorações. Tem meu aniversário, daqui a tempo tem um ano dos meninos. Então, imigrantes unidos sabem o privilégio e como que é o gostinho de receber a família em casa. Então, assim, ó, tô aqui nesse clima de emoção, de felicidade, de gratidão, de ainda bem que eu fiz as coisas do jeito que eu fiz, que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque pode ser a sua realidade aqui também. Oi, Bruno, boa noite. Tô tentando acompanhar aqui no Instagram e no YouTube, vocês vão me ver olhando para as duas plataformas para conseguir atender todo mundo ao máximo. Já vai me falando de onde vocês estão falando, porque uma das coisas importantes é a gente saber de onde que nasce esse sonho americano. Então, deixa eu saber de onde que você fala. E hoje o que a gente tem para falar aqui, principalmente, que eu acho que é um ponto crucial. Todo imigrante, toda pessoa que decide viver no exterior, e principalmente nos Estados Unidos, precisa entender que não é sobre virar outra pessoa, não é sobre se perder de si mesmo, não é sobre romper com aquilo que você tem de importante, que você gosta, que você lutou para construir. Muito pelo contrário, é uma forma de você ampliar aquilo que você é. E às vezes até criar uma nova possibilidade de ser ainda melhor. Então eu queria que lá atrás, nos meus 9, quase 10 anos lá atrás, quando eu comecei toda essa jornada, que alguém tivesse me falado, olha, a gente está plantando uma sementinha, exatamente do que você vai colher lá na frente. E na hora dessa colheita, cada pequeno detalhe dessa semeadura vai fazer diferença. E aí são pontos que a gente talvez não pense, a gente fica muito preocupado em dinheiro para ir, estar com emprego, como que eu vou fazer? Só que nas entrelinhas, nos medos, ali talvez até no subconsciente de cada um de nós, existem determinados receios. E aí tem algumas dúvidas, tem alguns medos, e eu até levantei aqui para não perder a possibilidade de falar tudo certinhos, que sempre aparecem nas nossas conversas. Então, toda vez que eu converso com um de vocês, toda vez que a gente está numa mentoria, toda vez que a gente está num dos atendimentos, toda vez que a gente passa por um plano eu, ou até nas triagens, nas próprias avaliações de perfil que vocês podem fazer, sempre aparece o medo de perder a convivência com a família, o medo de se afastar daquilo que é importante para você, da sua essência, dos seus valores, da sua cultura e daquilo que forja quem você é. E outra coisa também que aparece sempre aqui nas nossas conversas é o medo de abandonar tudo aquilo que eu construí profissionalmente, porque muitas vezes eu me reconheço sendo aquele profissional, sendo aquela profissional, tendo aquela carreira, tendo aquele dia a dia, tendo aquela construção que muitas vezes foi muito custosa, foi feita com muito esforço, e eu vou perder isso tudo a partir do momento que eu quiser morar nos Estados Unidos. E eu tô aqui para te falar que, na verdade, não é bem assim. E que sim, em vários momentos da sua jornada, vai bater uma saudade, inclusive, né? Tô aqui comemorando. Por quê? Porque eu tava morrendo de saudade de todo mundo que chegou aqui em casa. Saudade dos abraços, saudade da convivência, saudade do dia a dia. Saudade até dos pega para capar, porque família que é família tem pega para capar, né não? Ô, Bruno, eu espero que em Canoas também aconteça dessa forma, né? Mas a gente tem pontos ali, que esses medos, eles não podem te segurar. Eles têm que ser a alavanca, eles têm que ser uma mola propulsora para que você se prepare para viver as coisas da melhor forma possível. Então, lá atrás, claro que eu tive medo, claro que eu falei, meu Deus, meus sobrinhos vão esquecer de mim, meus amigos não vão mais lembrar de mim, né? As pessoas com as quais eu convivi ali no dia a dia de trabalho, as referências que eu criei, tudo isso vai se perder. Quem vou ser eu no meio desse universo? Vou para esses Estados Unidos para ser ninguém? Já escutei muito isso aqui nas reuniões.
eu vou perder todo mundo que me conhece, tudo aquilo que eu represento, quem vou ser eu? E, na verdade, você vai ganhar a liberdade de ser a melhor versão que você conseguir. Todo mundo que vive no exterior está sempre com uma pontinha em outro lugar. Independente se seja no Brasil ou não, geralmente a gente fica com essa referência do Brasil, porque as nossas famílias, a nossa cultura, o nosso de onde a gente veio, está tudo em torno disso. Inclusive o mercado profissional que a gente conhece, as leis que a gente conhece, o convívio que a gente conhece, a forma de se relacionar, tudo isso está muito ali ligado ao Brasil. Mas às vezes as pessoas do seu nicho, assim, do seu ninho, elas também se dissiparam, né? Eu falo isso porque eu tenho grandes amigas, pessoas de grande referência na minha vida, e que elas também escolheram outro lugar do mundo para viver. E que, inclusive, nessa caminhada por morar no exterior, a gente tem grandes trocas e a gente continua muito unida, talvez até com uma visão mais ainda conciliadora, porque a gente sabe o que é morar fora, a gente sabe o que é sair ali de uma zona que é de tamanho conhecimento, tamanho conforto, né? Entendam conforto aqui no sentido de saber exatamente onde que eu estou pisando, saber como é que as coisas funcionam, ter para quem pedir ajuda, para quem recorrer. Eu estou aqui, né, agora com a minha rede de apoio podendo chegar, mas eu poderia ter a minha rede de apoio todos os dias. Então, todas essas coisas assim são importantes da gente ter. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Não conseguiu entrar no Instagram? Me confirma aqui. Aqui para mim tá aparecendo no Instagram. Vocês estão me vendo aqui? Eu tô vendo as pessoas do YouTube. Tô vendo a Aurenice, tô vendo Fala Sério Toda Dor, tô vendo o Bruno. Me mandem aqui se vocês estão conseguindo ver. Opa, até apareceu o dobro do áudio aqui. Vamos garantir que tá tudo certinho. Vocês me confirmam? Tá certinho aqui. Para mim tá tudo. Vou continuar. Qualquer coisa a gente volta lá no. Hamilton, tudo bem? A gente volta lá no Instagram. Se por acaso você está tentando assistir no Instagram, não está conseguindo, vem aqui para o YouTube que a gente vai poder conversar, tá? E aí, vamos falando aqui, vamos dando notícia aqui se está tudo funcionando bem. Bruno falou que está funcionando perfeitamente, então já estou um pouco mais tranquila. Agora apareceu. Então tá bem, tá? Vocês vão me dando um feedback aqui se alguma coisa acontecer, que eu faço o possível para poder estar resolver. Qual que é a ideia central que eu tenho para discutir com vocês aqui? Inclusive, falem para mim desses 3 medos que eu levantei, qual seria o pior deles para você? 1, 2 ou 3? Vou repetir. Primeiro, medo de perder a convivência com a família. Marina, eu quero muito ter novas possibilidades, construir uma vida no exterior, ganhar em dólar, ser um profissional mais remunerado, mais reconhecido, ter um crescimento na minha vida. Mas e minha família? Como é que eu vou largar minha família? Como é que eu vou fazer para ficar longe? Como é que eu vou aguentar toda essa distância? Esse é o primeiro medo. Segundo, perder a própria essência, se perder de si mesmo. Marina, as coisas que eu gosto de fazer, os lugares que eu gosto de ir, as comidas que eu gosto de comer, os hobbies que eu gosto de ter, quem vou ser eu? Eu vou ter que recomeçar as ruas que eu gosto de passar, todas essas pequenas coisas que às vezes a gente tem assim, até uma certa nostalgia em relação à construção da nossa vida, pode ser um dos seus medos de morar no exterior. E o terceiro, que também é muito comum, na verdade comum é a combinação de todos eles, mas eu quero saber para vocês aqui qual que é o que bate mais forte para você. Mas o terceiro é, vou ter que abandonar meu lado profissional. Vou ter que abandonar a carreira que eu custei a construir, vou ter que abandonar o profissional que eu gosto de ser, vou ter que abandonar o dia a dia do meu trabalho, vou ter que abandonar o status profissional que eu conquistei, porque é uma conquista, e isso me dá medo. Eu vou para os Estados Unidos para ser mais um, e nesse mais um, será que eu vou ser feliz? Será que eu vou me conectar? Será que eu vou me adaptar? Será que vai ser o suficiente para valer a pena todo esse esforço? Coloquem aqui para mim. Vocês estão assistindo no Instagram, coloquem nos comentários aqui para mim, para a gente poder, eu poder nortear aqui a nossa conversa. Tenho aqui, quero construir minha vida no exterior. 3, o medo profissional. O medo profissional bate muito. Deixa eu só pedir uma confirmação aqui. O medo profissional bate muito, porque a gente tende a achar que tudo que a gente construiu no Brasil não vai servir nos Estados Unidos. E esse talvez seja uma primeira barreira. A gente acha
que a partir do momento que a gente mudar, as coisas elas vão ficar um pouco mais complicadas e que o seu caminho profissional, que muitas vezes foi construído tão duras penas, com tanto esforço, e que talvez você esteja no auge dele, não vai valer nada. Então, o que eu tenho para te falar em relação a esse medo é calma. Você está pensando errado. Talvez você ainda não encontrou as informações corretas sobre isso e eu consigo aqui te orientar, te ajudar em relação a como que isso precisa ser feito, tá? Inclusive, lembrando a todos vocês, toda essa conversa, tudo isso que a gente faz aqui toda quinta-feira, que eu trago para vocês através do Migrar em Foco, como que você pode construir a sua vida aqui nos Estados Unidos, ela é um pedacinho, ela é a superfície, ela é a pontinha do iceberg do que a Imigrar eu consegue fazer por cada um de vocês. Então, somos um hub de soluções integradas. Nossa, Marina, complexo, o que é isso? Tudo que você precisar em relação à sua imigração, pensou em morar nos Estados Unidos, a gente tem como organizar toda essa sua vinda para cá. Tudo isso começa a partir do momento que você decide querer. E querendo, você precisa entender para qual projeto você está apto. O jeito de saber isso é fazendo a sua análise gratuita de perfil, na qual a gente vai conseguir avaliar para qual visto você está mais compatível, qual que é a sua perspectiva em relação ao lado profissional, coisas importantes que você precisa para o lado pessoal, financeiro, todas essas coisas, tá? Então, a gente oferece todas essas soluções aqui e o primeiro passo para que essa jornada seja feita de forma estruturada e consciente é que você faça a sua análise de perfil. Ela é feita gratuitamente. Você pode clicar aqui no link que eu vou colocar no YouTube e colocando a palavra contato aqui no Instagram, tá? Vou colocar o link aqui para vocês poderem acompanhar. E vão colocando os medos aqui para mim, tô vendo nos comentários, já vou voltar para a gente falar mais. Ó, se por acaso a primeira vez que você participa da live aqui comigo, quero te falar o seguinte, nossa interação é o que faz a live ser importante, tá? Então, entender o seu lado, te escutar, saber como que eu consigo te ajudar, saber qual que é o seu medo, qual que é a sua expectativa, isso tudo é que torna esse momento aqui mais rico. Então, vai interagindo comigo aqui, vai trazendo suas perguntas, porque a gente consegue, de uma forma geral, te ajudar, né? Então, vou colocar aqui o link para que você faça a sua análise. Lembrando que ela é gratuita, tá? Só clicar aqui e esse link também está na descrição do YouTube e basta colocar a palavra contato aqui no Instagram. Então, vamos lá. A gente pensa em vir para o exterior e aí tem casos assim, por exemplo, tem o que fala certozador falando. Apesar de eu querer ir para os Estados Unidos, eu me estabeleci no mercado brasileiro e lá começaria do zero. Isso eu canso de pensar. Só aí eu canso de pensar. Tipo, eu construí tanto, pensa num muro, né? Tô lá no alto, custei a colocar todas as minhas pedrinhas, agora eu vou desconstruir tudo para começar de novo. E aí, quando a gente pensa dessa forma, e aí é o medo de se perder profissionalmente, a gente está anulando a nossa construção profissional como se nos Estados Unidos ela não valesse nada. E você está anulando o seu valor. Por quê? Porque talvez essa instância profissional para você nesse momento seja a forma com que você se reconhece, seja parte do que você entende como essência, como valor, do que é importante para você. Isso só acontece se você quiser. Na verdade, a gente fala isso aqui diariamente nos conteúdos, e eu falo com vocês através dos serviços também, é que a sua construção profissional, tudo isso que você fez para se estabelecer no mercado brasileiro, precisa ser o seu cartão de entrada nos Estados Unidos, porque é a partir disso que você se destaca. Quando você não leva essas coisas em consideração, aí sim você está se anulando. E, inclusive, a capacidade de se adaptar, ela fica sendo comprometida, porque você vai se sentir insatisfeito, né? Então, você gosta do que você faz, você tem orgulho da construção, você tem orgulho de quem você é profissionalmente, você tem que trazer isso e você pode sim vivenciar isso como um profissional estrangeiro, como um imigrante, ao invés de simplesmente abandonar. Então, sabe aqueles comentários, aquelas coisas que a gente costuma ouvir de era engenheiro e abandonou tudo, era médico e foi para os Estados Unidos fazer outra coisa? Isso pode ser uma opção para a sua vida. Não é uma regra, não é o único caminho que existe. E, aliás, não é nunca, nunca o melhor caminho que existe. O melhor caminho que existe é aquele que te aproveita, que te diferencia e que te valoriza a partir de toda essa construção que você fez. Marina, eu não faço ideia como que eu seria fazer isso, eu não faço ideia como que eu seria tão bem aproveitado dessa forma, ao ponto de eu não ter medo e não ficar cansado só de pensar. Faz aqui a sua análise de perfil, começa com esse passo, porque talvez o que você está deixando de considerar são quais as opções adequadas a você. Talvez você está tentando se encaixar num modelo tal que você não se encaixa mesmo. Eu também não me encaixei. Milhões de profissionais qualificados não se encaixam.
E tudo bem, você tem outras pessoas que querem viver isso, mas você não é obrigado, não, tá? Vamos pegar aqui um outro comentário em relação aos outros medos também. Deixa eu só voltar aqui para não perder. A parte do profissional, quero construir uma vida no exterior. Tenho medo 3, tenho medo 1. O medo 1 da família é um ponto que eu queria falar para vocês, principalmente porque hoje estou aqui vivendo aquele dia da emoção do aeroporto, né? Eu falo que tem duas grandes emoções que o imigrante vive: a chegada, que aí é só felicidade, e a ida das pessoas, ou quando você está no Brasil, você tem esse livre trânsito e tudo mais, a partida sempre é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Aliás, se vocês acompanham, e a gente já está junto com vários de vocês há mais tempo, geralmente quando eu apareço aqui triste, ou eu compartilho com vocês algum momento em que as coisas não estão tão boas, geralmente são nesses momentos de partida, né? Então, por quê? Porque é difícil ali se romper. E é difícil lidar com a saudade. Lidar com a saudade é uma coisa que vai fazer parte da sua jornada. E ela vai ser minimizada a partir do momento que você se organiza de forma, por exemplo, da sua família poder estar aqui. Eu conheço casos de milhões de pessoas que fizeram todos os passos, todas as coisas, pensando assim, eu quero estar lá nos Estados Unidos, e não lembraram que em algum momento isso pode ser um ponto crucial. E aí, às vezes você vai passar o seu aniversário sozinho, às vezes você vai passar o aniversário dos seus filhos sozinho, às vezes você vai passar um Natal sozinho, e isso vai pesar. Isso vai parecer, a vida do imigrante é muito triste, a vida do imigrante é muito pesada. E depende. Tem gente que às vezes esquece de incluir pontos específicos, tal como a família, no seu projeto. Então, assim, se você é uma pessoa que é muito ligada à sua família, se você gosta muito dessa convivência, se você não quer abrir mão de poder ir e voltar, o que eles estejam indo e voltando. Essa semana mesmo, comecei a semana falando com uma pessoa que estava extremamente chateada, porque tem anos que ela tenta trazer irmã, cunhado, e não consegue. Por quê? Porque lá atrás, quando se organizou para estar aqui, esqueceu que esse era um fator a ser considerado. E aí esse ponto começa a impactar no seu dia a dia, começa a impactar nas relações, porque vai perdendo o vínculo mesmo, se você não mantiver. E aí tem um ponto muito importante que eu queria trazer para vocês hoje aqui, que é assim: morar no exterior, morar nos Estados Unidos, vir para os Estados Unidos, imigrar, não é virar um americano. E aí passar, não, americano é desgarrado da família, a partir de agora eu vou começar a ser assim. Não, vir construir a sua vida aqui nos Estados Unidos, ela é uma opção para você expandir quem você é. Expandir significa que as boas coisas que você já tem, elas serão mantidas, levando para cada um de nós o que é essa especificidade em detalhes, né? Para uns é a carreira, para outros é a família, para outros, por exemplo, é a possibilidade de ter uma ponte aérea livre para qualquer lugar do mundo. Para outras pessoas é a questão financeira. Então, para cada um de nós, isso vai ter um desenho. E para cada um desses desenhos é possível uma solução, tá? Beleza, deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Estou começando pela terceira vez, não importa mais o lugar. Como é o mercado para quem já tem mais de 40 anos? O mercado, ele é aberto e ele é extremamente sedento por quem tem como contribuir. Se você tem como contribuir, pouco importa a sua idade. Se você tem como contribuir, pouco importa a sua área. Se você tem como contribuir, pouco importa o que você tem de medo ou de trava aí na sua cabeça. A partir do momento que você tem capacidade de contribuir com os Estados Unidos de alguma forma, seja trabalho braçal, seja trabalho intelectual, independente do que você quiser, tem espaço aqui para você. Aspectos pessoais, aspectos relativos ao seu eu pessoal não são levados em consideração no mercado americano. Marina, mas vai ter diferença se uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 40 aplicarem? Sim. A partir do momento que você tiver uma narrativa que mostra que ter 40 é um benefício no seu caso, porque você acumulou experiências, inclusive você é capaz de ter uma curva de aprendizado mais rápida e mais madura do que uma pessoa de 20, pronto. É isso aí que faltou para você. Preparo e estratégia. Não é sobre a idade, é sobre como que você vai vender o seu conjunto. E o seu conjunto inclui o seu tempo cronológico aqui na Terra, tá? Então não precisa se preocupar. Inclusive, sábado, minha volta ao sol, minha próxima volta ao sol será completada. E nunca foi um problema aqui, tá? Eu sei que isso é um problema muito forte, isso é um problema muito recorrente no Brasil, mas não é o caso daqui.
E aí vem mais um ponto para a gente falar sobre esses aspectos do que é a sua essência, do que é importante para você nos aspectos até emocionais. Por quê? Porque se no Brasil você se sente descartado ou descartável a partir da sua idade, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos tem muitas carreiras e muitos profissionais que talvez com 40 anos eles estão terminando a sua formação, porque a formação ela é mais complexa, porque a formação profissional aqui talvez ela é muito mais cara do que acontece no Brasil. Então, assim, tem carreiras que no Brasil a gente leva 4, 5 anos na faculdade, e aqui nos Estados Unidos elas levam talvez 11 anos de preparo. Então, eu espero que esses profissionais sejam mais velhos, eu espero que esses profissionais eles tenham uma curva até de maturidade, porque isso foi exigido para a formação deles. Isso acontece em N casos, a gente podia discutir aqui infinitamente, mas não é o nosso foco aqui hoje, tá? Eu quero só que você pense que talvez esse aspecto emocional, essa barreira de, meu Deus, eu estou muito maduro, eu estou muito velho, eu estou muito perto ali de parar, isso é sua referência em relação ao Brasil, não é a sua referência real em relação aos Estados Unidos, tá? Beleza. O que mais que a gente tem para falar disso aqui? E eu vou voltar, vou pegar o gancho aqui com o que a Eurenice falou. Cheguei nos Estados Unidos em outubro do ano passado e vi muitos brasileiros em vários tipos de trabalho por lá. Tem uma coisa que acontece nos Estados Unidos que não existe um modelo pronto, tá? Não existe um modelo pronto para nada. Não existe um produto de prateleira que você fala, comprei essa jaqueta, vou vestir e a partir de agora tá tudo correto e tudo que aconteceu na vida do outro vai acontecer na minha. Cada um de nós, a gente tem um caminho. Cada um de nós, a gente tem uma possibilidade. E essas possibilidades, elas vão abrindo portas, dependendo do que a gente tem. Então, na verdade, a nossa história, o nosso repertório individual, quem que eu sou como filha, quem que eu sou como esposa, quem que eu sou como profissional, quem que eu sou como mãe, quem que eu sou não sendo nenhum desses papéis, quem que eu sou na minha parte de networking, de construir amizades, tudo isso abre espaços diferentes dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa extremamente extrovertida. Pelo tanto que eu sou tagarela, vocês conseguem perceber isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito reservada. Marina, não tem condição de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tem, tá? E quando eu vim para o exterior, talvez essa parte do reservado, enfim, achou sossego. Por quê? Quando a gente é muito extrovertido, e isso é do brasileiro, parece que a gente dá muita liberdade para todo mundo. Parece que a gente dá muito espaço para todo mundo. Porque a gente é comunicativo, porque a gente gosta de conhecer gente, porque a gente gosta de sempre fazer parte das coisas, principalmente no trabalho. Tem um projeto novo, eu quero, tem um trabalho voluntário, eu quero, tem não sei o que para experimentar, eu quero. Só que isso são em determinados ambientes. Em outros ambientes, como dentro da minha casa, dentro da minha família, em relação aos meus problemas, em relação aos meus limites, em relação às minhas dificuldades, eu sou muito reservada. E isso combina demais com a cultura americana. E talvez combine de menos com o Brasil, porque o Brasil te coloca numa caixinha e aí você precisa ali ser só uma coisa, né? Então, às vezes, as pessoas até esperam de você assim, mas se você é tão comunicativo, por que você não conta mais? Por que você não mostra mais? Por que isso? Por que aquilo? Porque cada um dos papéis que eu represento tem um nível de abertura. E isso aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei, eu vivenciei isso aqui, eu não precisava falar meu estado civil, eu não precisava falar de quem que eu era filha, eu não precisava falar nada relativo a isso que eu gostava de preservar. Eu falei, gente, meu lugar no mundo estava aqui e eu não sabia. Por quê? Porque esse tipo de coisa, de poder me preservar nesses pontos, me deixava mais satisfeita, me deixava mais feliz, me ajudou a me adaptar. Quando eu encontro um vizinho e ele não se sente no dever de tomar conta da minha vida, simplesmente porque a gente divide ali a mesma rua, o mesmo ambiente e tudo mais, isso me deixou confortável. Mas, por outro lado, também passei situações muito constrangedoras. Vou contar casos aqui para vocês, porque a gente gosta, né? Logo que eu cheguei, eu fui criada no interior. Se vocês nunca me viram contar minha história, eu fui criada no interior de Minas. Apesar de ser baiana, eu fui criada no interior de Minas. E eu tenho muito costume daquela cidade pequena, que você conhece os pais de todo mundo, que você vai na mesma padaria, que você vai na mesma... Na minha época, minha família tinha uma locadora. Você vai na mesma locadora, que você é filho de não sei quem, sabe essas coisas? E vizinhos são
quais parentes que você escolheu ter, né? Até porque as pessoas moram muito, muito tempo nas mesmas casas, te veem crescer, tem muito relacionamento com a sua família. Como é que você faz um aniversário e não convida o vizinho? Como é que você faz um batizado e não convida o vizinho? Então tá todo mundo ali, né? Interagindo de alguma forma. Vivi isso muito na capital também, mas no interior isso é muito mais forte. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu morei numa casa, morei em muitos lugares, mas eu morei numa casa, do lado da minha casa era uma senhora, e eu fui criada com a minha avó. E toda vez que eu varria a minha porta, na frente da minha casa tinha uma planta, uma árvore muito grande que tem aqui, e aí nessa época começa a primavera e tudo mais, cai muito pólen, inclusive o carro da gente fica todo amarelo, eu e várias outras pessoas que têm muita alergia, a gente sofre bastante aqui nesse período, e eu limpava muito a porta da minha casa. E aí eu via a velhinha, a senhorinha, né, para ser mais respeitosa, via a senhorinha e falava, ué, eu tô varrendo a minha porta, o que custa eu varrer a porta dela, né? É, não vou pedir para entrar, não vou fazer nada, mas não me custa. Eu sou mais nova, estou aqui fazendo esse esforço, vou fazer isso. Varria minha porta, varria a porta dela. Varria minha porta, varria a porta dela. Nunca falei nada, nunca fiz no sentido de você não vai me dar um obrigado, mas eu fazia. Um dia, estou eu varrendo a minha porta, senhorinha abre a porta. Tudo em inglês, né? Bem conservadora, bem americanona mesmo, assim. Virou e falou assim: você por acaso está me chamando de suja? Você por acaso acha que eu sou suja? Por que você varre a minha porta? E eu falei, não, minha senhora, pelo amor de Deus, me desculpa. Minha intenção aqui é pelo contrário. Eu queria parecer gentil, eu queria parecer educado, eu queria ser gentil em relação à situação que a gente convive aqui por causa dessa árvore e tudo mais. É uma coisa que me faz muito mal. Eu imaginei que eu estaria sendo agradável com a senhora. E ela falou, eu nunca te pedi para varrer a minha porta, eu não preciso que você varra a minha porta. E eu me sinto extremamente ofendida de você varrer a minha porta, porque isso, para mim, é como se fosse um atestado de que eu não dou conta. E se eu não desse conta, eu pediria para outra pessoa que eu conhecesse. E, gente, eu fiquei arrasada. Mas pensa uma pessoa assim, eu queria abrir um buraco no chão, enfiar minha cabeça e sair lá do outro lado, lá em Sete Lagoas, que eu queria sair. Porque para os meus vizinhos, que eu cresci fazendo isso, isso era inclusive uma forma da gente ficar mais próximo, né? Isso era inclusive uma forma de ter uma conversa de aproximação, de falar, nossa, olha como é que ela me dá espaço e tudo mais. E aqui foi um jeito da vizinha me odiar. E essas coisas, no início eu falava, posso morar nesse lugar? Olha, a referência que eu tenho de gentileza serve como falta de educação. E aí, ao mesmo ponto que... Você já passaram por situações constrangedoras assim, que você acha que você está abafando? Que eu pensava, gente, essa senhora, né, deve ficar super satisfeita, do mesmo jeito que a minha avó ficaria se alguém fizesse isso por ela, até hoje, inclusive. E ela ficou ofendidíssima. Só que também foi um convite para eu pensar assim, poxa, mas eu estou vivendo em outro lugar. Eu estou vivendo outro olhar, eu estou vivendo num mundo em que as pessoas são ensinadas sobre espaço. E eu invadi o espaço pessoal dela. E na hora que eu invadi esse espaço pessoal, eu levei em consideração o que era importante para mim, o que era referência para mim, mas eu não levei em consideração o que era referência para essa outra pessoa, para esse outro olhar, para essa outra cultura. Será que eu não estou esquecendo de que na hora que eu preciso ampliar quem que eu sou, eu vou ter que olhar para essas nuances? Eu vou ter que olhar se eu posso realmente fazer isso que eu estou acostumado a fazer ou se isso vai parecer desrespeitoso, né? Então, pequenos detalhes que durante muito tempo fizeram minha vida ser mais difícil. Por quê? Porque eu olhei para a situação com ar de coitada e pensei, meu Deus, essa cultura é muito difícil, eu não consigo ser amiga dos vizinhos. Olha, quando a gente quer ser gentil, a gente acaba sendo mal interpretada. Eu me fiz ser mal interpretado. Eu me permiti ser mal interpretado. Porque eu quis impor aquilo que era meu, enquanto, na verdade, quem estava chegando era eu. Outra coisa que aconteceu aqui, que, assim, sufoco total, e que para mim representava vínculo, representava como que eu fui criada, representava a forma que eu gosto de me relacionar, e um micão, né, para variar. Nós vamos voltar aqui a falar dos empregos e tudo mais, deixa eu contar isso aqui para vocês, que isso aqui vai ter... Inclusive, isso é utilidade pública, tá? Mas assim, ó, inclusive, durante muitos anos, quando eu estava me organizando para vir para os Estados Unidos, eu sempre fui boa com criança. Eu sempre gostei de criança. Eu sempre me relacionei bem com criança. E eu tenho uma mãe que ela foi a vida inteira.
ela foi professora, professora de artes, depois ela foi professora do maternalzinho. Ela é aquela pessoa que na hora que ela chega nos lugares, as crianças todas viram para falar com ela. Então, ela tem esse magnetismo. E aí minha mãe veio me visitar aqui nos Estados Unidos. E a gente feliz, fizemos uma viagem, vamos para a praia e tal, não sei o quê. Amamos, né? Não é à toa que meu nome é Marina, né? Como vocês podem perceber aí a referência. E chegando na praia, primeira coisa assim que apontou na nossa frente foi uma criança. Criança bem americaninha, lourinha, branquinha. Sabe aquela criança que você fala, americano, com certeza americano. Do outro lado, o irmãozinho meio ruivinho, olha pro sol, fica branco, aquela coisa toda. E aí, estamos olhando e tal, não sei o que, não sei o que. Minha mãe, ai, que gracinha, fofinha e tal, não sei o que, não sei o que. E eu achei bonitinha também e não passou pela minha cabeça, assim, que ia acontecer o que eu vou contar. E aí, a minha mãe olhando para a criança olhando para minha mãe, aquela situação toda assim. No Brasil, seria extremamente comum, agradável e, né, até esperado. Oi, fulana, tudo bem? Oi, como que você chama? Qualquer tipo de abordagem respeitosa, né? Principalmente minha mãe, que tem essa histórica em relação à escola infantil e tudo mais. E a menina, não sei por causa de quê, que magnetismo que foi, ela saiu do lugar que ela estava, do lado da mãe dela, do lado do irmãozinho Ruivinho, e disparou na minha mãe. E veio de bracinho aberto, tipo, me abraça e tal, não sei o que, não sei o que. Gente, isso, para mim, no Brasil, extremamente comum. Isso acontecia o tempo todo na rua, acontecia o tempo todo com os aluninhos, acontecia o tempo todo. Aqui nos Estados Unidos, gente, isso é extremamente desrespeitoso. A minha mãe deveria ter virado de costas, falar: meu Deus, essa menina gostou de mim, mas deixa eu perguntar para a mãe se eu posso, de alguma forma, me relacionar com essa criança. Porque isso aqui é muito perigoso. A mãe, na hora que viu a criança correndo, nem ela entendeu, porque a gente não entendeu até hoje o que aconteceu. Mas uma situação que poderia ser agradável, uma situação que poderia ter terminado uma amizade, que, nossa, sua filha gostou de mim, olha que bom, quem é você? No Brasil, extremamente comum, aqui não dava. E aqui a gente teve que tomar cuidado para isso não ser desrespeitoso ao ponto da pessoa querer chamar a polícia, porque ela poderia ter achado que foi invasão demais de espaço, de pessoalidade, intimidade demais com quem não se conhece, né? E quem começou a situação foi a criança. E então, assim, várias coisas que a gente tem como referência, que a gente tem como alicerce, que a gente tem como essência, que a gente tem na construção de quem somos, quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente precisa olhar para isso e perguntar: será que ajuda ou atrapalha o ser assim? Será que isso está favorecendo eu ficar aqui mais tempo, gostar e me relacionar e criar pontes aqui, ou eu estou queimando todas essas possibilidades? Porque a gente não faz esse tipo de coisa ou tem esse tipo de erro porque quer, né? A gente faz achando que está agradando. Outra situação que acontece demais aqui, eu vivi isso na faculdade, vivi isso com outras pessoas que depois, de alguma forma, a gente se relacionou e tudo mais, é a gente, por exemplo, vou apresentar um brigadeiro para um americano e ele vai ficar apaixonado, porque na nossa cultura isso é sensacional, e eu vou isso, eu vou aquilo, e ele come e fala: meu Deus, que negócio doce, nossa, que trem enjoativo, nossa, como é que você come isso? E aquilo te dói, e você fala: como assim? Não existe uma festa de criança que não tem um brigadeiro. Eu fico de TPM desesperada aqui, ó, para poder comer um docinho. O primeiro doce confortável que vem na minha cabeça é um brigadeiro. E para o americano aquilo não faz o mesmo sentido que você. E aí, eu não estou te dizendo que você vai ter que abandonar o brigadeiro e esquecer das coisas que você gosta de fazer ou de como que você gosta de ser. Você precisa entender e se adaptar. E estar aberto às pessoas falarem: não, desse jeito não é o jeito que eu gosto de ser. Eu não gosto que você vá à minha porta, mas talvez eu goste que você bata a campainha e me pergunte se está tudo bem. Eu não gosto do brigadeiro, mas eu gosto que a gente saia para comer uma pizza. Eu não gosto que você encoste numa criança que você não conhece, porque isso pode ser tido como ofensivo, mas eu gosto que você me fale se alguma coisa em relação à segurança dela acontecer. Eu gosto que você trabalhe em espaços de comunitários para ajudar essas crianças que realmente precisam. Você pode canalizar aquilo que você tem para uma versão daqui. E isso te trazer mais pessoas, mais oportunidades, mais contato, mais raízes. Porque é isso que a gente abandona na hora que a gente sai do Brasil e é por isso que a gente tem esses medos. Porque a gente acaba reforçando pontos que, na verdade, você talvez aqui não consiga repetir. E na hora que você não consegue repetir, você fala: eu não sirvo para esse lugar. Na verdade, você serve, mas talvez você vai ter que fazer uma versão ampliada de como que é adaptar em relação a isso. Vou dar um exemplo que é muito comum.
Talvez vocês não vivenciem isso quando vocês vêm aqui e conhecem numa situação de férias, mas é muito, muito, muito comum acontecer. Por exemplo, a gente conversa com a mão, com o corpo e pegando, né? Oi, fulano, tudo bem? Aperta a mão, dá 3 beijinhos, essas coisas todas. Aqui não tem isso, né? Assim, você vai dar 3 beijinhos se você tiver muita intimidade. E mesmo assim vai ser um aperto de mão e olhe lá. Eu falo que quando a gente vai falar alguma coisa, por exemplo, no Brasil, você fala, ai, tá bom, manda um abraço para sua família, manda um beijo, né? Aqui não, é manda um oi. A forma de se dizer é say hello. E aí você fala, meu Deus, que negócio frio e tudo mais. Mas é por quê? Porque quando você tiver intimidade suficiente, você vai poder falar de outro jeito, você vai ter espaço para isso tudo. E essas pequenas coisas é que às vezes faz o brasileiro querer ficar só no meio do brasileiro, faz o brasileiro querer falar só português, faz o brasileiro querer procurar só trabalhos em que ele não precise se desafiar e que isso, no primeiro momento, pareça muito bom, mas que lá na frente leva a uma estagnação. Faz com que nós, brasileiros, tentamos que a gente tente repetir determinados padrões, porque funcionou para uma pessoa há um tempo atrás, mas que talvez ele não respeite quem você é, as coisas que você gosta, os valores que você tem, o estilo de vida que você gosta de levar, a sua estrutura familiar. Porque às vezes eu vejo vocês falando assim, ah, mas eu posso ir de qualquer jeito, eu me organizo do jeito que acontecer, eu trabalho em qualquer coisa. Mas será? Será que você vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa mulher, num trabalho que você não gosta? Fazendo coisas que não que não fazem parte do seu propósito, que não foi para aquilo que você dedicou sua vida? Será que você ia ficar feliz sendo colocado numa situação em que você se sente subjugado? Será que você se sente feliz pensando que passa o tempo você não se desenvolve? Tudo isso são pontos que te aproximam ou te afastam de quem você é. Só que a parte boa é que isso tudo é uma escolha. E aí essa escolha, ela pode ser refeita todos os dias a partir daquilo que você quer. E aí vem pontos assim, ó, que é por isso que é bom pesquisar, entender, adaptar, improvisar, não levar tudo para o lado pessoal, não levar tudo como se fosse, para mim é tudo muito difícil, todo mundo se adapta e eu não me adapto. Nossa, por que que hoje em dia eu preciso abrir mão de tal coisa? E ficar com essa situação, ficar com essa visão de que, na verdade, você está vivendo um processo. Você está vivendo um processo e você tem condição de eleger quais são as melhores peças para isso. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu muito na minha jornada aqui, que eu não conseguia entender por que, que isso era um problema, por que, que isso era um incômodo, mas eu escutei isso muito, assim, desde o início, desde lá de trás, quando a gente ainda não entendia o que, que era imigrar, se é para a vida toda, se eu vou ficar no tempo que eu fizer meu curso de extensão, se depois eu vou estudar e tudo mais. Minha família sempre foi muito incluída nos meus planos. Por quê? Porque ela era a base de quem eu sou. Ela continua sendo a base de quem eu sou. Se eu tivesse nos Estados Unidos, eu tivesse mudado para o Canadá, ou tivesse mudado para qualquer outro lugar, em que nos meus planos eu não pudesse incluir o ir e vir dos meus familiares, eu estou falando de familiares diretos, eu estou falando de irmão, eu estou falando de mãe, eu estou falando de tia, eu estou falando de sogra, né? Estou falando de vó, bisavó, que né, enche a casa aqui, a gente tem condição de, inclusive, mostrar os Estados Unidos, assim, a minha família, a minha mãe e a minha avó, elas nunca tinham ido ao exterior, assim, eu abri portas para uma possibilidade na vida delas que talvez elas iam passar sem, porque não tinha condição, não tinha interesse, não tinha outras prioridades e tudo mais. E a minha avó veio com quase 90 anos conhecer a Flórida porque eu estava aqui e porque era importante tanto para mim quanto para ela. Só que para outras pessoas, em outros momentos, em outros contextos, isso é questionável. Ah, mas por que que você vai perder tempo ou gastar dinheiro levando a sua avó? Porque para mim, para o meu modelo de felicidade, isso é importante. Talvez não seja importante no seu. Talvez, infelizmente, você nem tenha mais sua avó, ou seu avô, ou seus pais e tudo mais. Então, todas essas coisas, todas essas decisões, todos esses sentimentos, isso aqui que você está falando faz muito sentido, Giovanni, que o americano gosta do lado do personal space. Mas talvez você não. Então, assim, você pode vivenciar o dia a dia de cá e mesclar com ter a sua família perto, que é onde você pode abraçar, é quando você pode falar as referências que
você tem de infância, é quando você não precisa ficar explicando o tempo todo como é que as coisas acontecem, não quer dizer que você quer abrir mão do sonho americano, quer dizer que você quer viver o melhor dos dois mundos. Você quer viver aquilo que é importante para você, em termos de essência, em termos de valores, em termos do que te constrói, mas você também quer vivenciar as oportunidades dos Estados Unidos, porque essas oportunidades, elas são melhores. E eu não estou falando isso só porque eu vivo aqui hoje, mas estatisticamente, desde que o mundo é mundo. É um país em que tem muito emprego, é um país em que tem melhores salários, é um país em que você tem uma curva de ascensão profissional e financeira milhões de vezes comparado em relação ao Brasil. Então, assim, por que não poder usufruir do que todos esses lugares têm para te oferecer de melhor, respeitando o que você tem de importante, respeitando qual que é o seu perfil, respeitando a sua profissão, respeitando o que você gosta de vivenciar. E isso, a resposta para isso é se organizando. A partir do momento que você se organiza, você pode viver na ponte aérea, você pode passar Réveillon em Nova York, Natal no interior de Minas, você pode ter um emprego e que durante 10 dias você trabalhe do Brasil ou de qualquer outro lugar que você queira ir. Isso tudo são escolhas. E que para cada um de nós vai estar ali relacionada a como que você se encaixa nos Estados Unidos. E por que a gente está falando disso aqui hoje? Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque lá atrás, quando os meus planos deram errado e quando as coisas começaram a não se encaixar, eu percebi que eram essas peças que eu tinha deixado fora do meu quebra-cabeça. Eu percebi que eu não estava disposta a perder o crescimento da minha família, a não ver os meus sobrinhos que nascem, a não participar de nada que acontece. Eu não estava disposta a só participar por FaceTime toda vez que minhas amigas se reúnem. Eu não estava mais disposta a não poder me colocar no emprego dos sonhos que eu queria, porque eu talvez estava com meu currículo guardado na gaveta. Eu não estava mais disposta a isso tudo. Só que quando eu me organizei para estar aqui nos Estados Unidos, eu esqueci de levar tudo isso em consideração. Porque a gente não acha isso no YouTube, a gente não acha as pessoas dando a cara a tapa para contar aqui para você de olha, eu estou falando aqui e de noite eu estou chorando no travesseiro, porque a gente vê muita gente falando milhões e milhões de coisas boas em relação aos Estados Unidos, como se você não tivesse que se preparar para as dificuldades. E as dificuldades, elas vão bater na sua porta. Só que você pode estar preparado para elas, você pode ter planos de lidar com todas essas coisas. Então, assim, inclusive, se aproximar de pessoas. Talvez o jeito do americano em si pode não ser exatamente o que eu espero para minha vida, mas o país é um país de imigrantes. Eu convivo com gente de tudo que é tipo de nacionalidade e, na minha cabeça, essa é a maior riqueza de morar aqui. Porque eu não convivo só com o americano. Eu convivo com o indiano, eu convivo com o chinês, eu convivo com o latino, eu convivo com o brasileiro que está aqui, mas que tem um aspecto completamente diferente do brasileiro que está no Brasil. E isso tudo vai te enriquecendo. E aí são pontos que, quando você se organiza para estar aqui, mas você pensa, aspecto emocional não é importante, aspecto essencial não é importante, focar no que me faria adaptar não é importante, primeiro eu preciso estar lá. É escolher que você vai estar e daqui a pouco você está voltando para trás. Daqui a pouco você está pegando suas coisinhas, e eu vou falar que vocês vão vocês vão ter na cabeça aí a imagem de várias pessoas, de falar, olha, eu estou aqui e eu não vejo a minha família, eu estou aqui e eu não tenho contato com ninguém, eu estou aqui e eu não tenho amigos, eu estou aqui e eu não tenho oportunidades. Por quê? Porque não levou essas coisas todas que eu estou aqui, nesse tempo todo falando com vocês, em consideração, tá? Então, muito mais do que, meu Deus, existe emprego? Existe. Existe emprego, existe oportunidade, existem tipos de empregos para tipos de profissionais diferentes, existem milhões de cursos que você pode fazer, existem milhões de vistos que você pode buscar, existem diversas formas de você construir o seu sonho americano. Inclusive, já falei aqui que para que você entenda sobre essas formas, basta você colocar e começar a sua análise de perfil, entender onde que você se encaixa, mas eu acho que o ponto principal é você entender que você vai ter que construir isso tudo. E que o alicerce que você constrói, que você sobe o seu sonho americano, o seu edifício, né? Ele precisa ser sólido, baseado no que é importante para você. Talvez o que é importante para a sua jornada não foi importante para mim, e vice-versa. Talvez o momento de vida que a gente está é um momento diferente. E aí você não precisa levar em consideração o que foi bom para mim, você tem que levar em consideração o que é bom para você. Por isso que eu falei que lá atrás as pessoas criticavam muito. Nossa, mas ao invés de você viajar os Estados Unidos todo, você sempre passa determinada época do ano com a sua família. Sim, porque isso é prioridade para mim.
Pode ser que daqui a um tempo eu queira viver de uma forma diferente, mas por enquanto isso é prioridade para mim. Para que um aniversário seja feliz, muito mais feliz e muito mais a minha cara, eu preciso de alguém na minha família aqui. Ah, Marina, mas hoje em dia você tem seu marido, você tem seus filhos, isso não basta? Basta! Mas eu posso mais, eu tenho condição de escolher ter mais. Isso também pode. Você do lado daí pode escolher ter o abraço no dia que você gosta, pode escolher ter a companhia do jeito que você gosta, pode escolher o salário que você gostaria de ganhar, pode escolher se você quer trocar de carreira, pode escolher se você quer usar tudo isso que você construiu numa carreira alternativa ou seguir ali naquilo que você quer. Tudo isso são opções. Opções para quem está pronto, opções para quem sabe sobre si mesmo, opções para quem se prepara, opções para quem se organiza, opções para quem tira um tempo para olhar e falar assim, olha, tem aspectos que talvez eu sozinho eu não saiba considerar. Então eu preciso de ajuda. Então eu preciso de alguém que já passou por isso tudo para me orientar, para me ajudar, para eu não ter que construir tudo do zero, para eu não abandonar tudo que eu construí. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Estou vendo a Giovana falando aqui que ela também adora personal space. Minha amiga americana de San Diego adora abraço. Fiquei surpresa no início. Minha família dá abraço somente nas ocasiões especiais. Vou contar uma coisa para vocês aqui que é muito de mineiro e que eu vivo me surpreendendo como que a gente é capaz de mudar os ambientes que a gente está, mesmo quando a gente acha que não, tá? Em Minas, tudo gira em torno de comida, né? Você recebe as pessoas com comida, você mostra o seu amor com comida, você desconta na comida, tudo ali gira em torno de uma mesa, de um café, de não sei o quê. E eu morei numa época aqui em um condomínio que fazia parte do meu contrato de aluguel, inclusive isso é muito comum e pode ser para vocês, inclusive, estratégia de financeira, né? Mas dentro do meu contrato de aluguel existia a possibilidade de tudo que estragasse dentro do meu apartamento, eu não precisava contratar ninguém externo. E se você não tem ideia disso, a gente está falando de muito dinheiro, né? Eu lembro que uma vez quebrou o triturador da pia. É muito comum aqui que todas as pias têm um triturador. E esse triturador, ele tem ali uma pecinha, e essa pecinha empacou, né? Agarrou lá, e eu não conseguia tirar de forma nenhuma. E aí, eu poderia chamar, por causa do meu contrato, um zelador que ficava à disposição dos condôminos, né? Das pessoas que morassem naquele condomínio ali, para poder consertar isso. Se eu chamasse alguém de fora, um serviço desse, questão de hora ali, um profissional para olhar meu triturador por mais ou menos uma hora, hoje em dia seria questão de 150, $200 para eu chamar ali um plumber, né, para poder ver isso aí para mim. E eu não sei o que aconteceu exatamente, que eu chamei o zelador não conseguiu resolver, e na hora que eu chamei o zelador, é muito costume aqui também, quando você vai receber esse tipo de contractor na sua casa, você deixa a porta aberta. Então, você recebe lá, olha, seu serviço foi agendado, você tem uma comunicação, às vezes, no aplicativo do condomínio, ou você recebe no seu e-mail, na forma, no celular, né, no message do celular. As pessoas aqui não usam muito o WhatsApp, né, para esse tipo de coisa, principalmente não. E aí, chegou lá, ó, a pessoa vai estar na sua casa em tal horário, e coincidindo no horário que eu tomo café, esteja com a porta aberta e com tudo que precisa para ele poder resolver. E eu, tomando meu café, deixei numa mesinha do lado, sabe essas mesinhas de apoio? Deixei uma garrafa de café, uma caneca, uns biscoitinhos, que eu falei, gente, eu não sei se esse zelador comeu, eu não sei se ele quer alguma coisa, eu não sei se ele é um senhorzinho, eu não sei, né? E eu deixei lá. E eu deixei lá, precisei sair, deixei aberto e tudo mais. E aí, quando a pessoa acaba, ela fecha a porta, você recebe uma mensagem de que avisou. Marina do céu, uma pessoa sozinha na sua casa, e aí, como é que você vai fazer seus pertences, suas coisas lá? Vantagem de viver nos Estados Unidos. Se qualquer coisa acontecesse, eu tenho um contrato para poder correr atrás ali e responsabilizar a pessoa. E, inclusive, nunca aconteceu comigo, tá? Já trabalhei nessa área também, já intermediei esses contratos e tudo mais. Nunca aconteceu com um número gigantesco de casas e apartamentos que eu cuidei. Enfim, cultural, tá? Você realmente abre, você realmente deixa, fica aberta, a pessoa fica na sua casa sozinha, nada acontece. Eu sei que parece para os oportunistas uma oportunidade, nossa, olha que beleza, mas não, né? O certo é certo, não iam fazer nada de errado dentro da minha casa e não fizeram. E o senhorzinho não comeu, né? Não tocou, não fez nada.
E eu falei, nossa, que engraçado. Ele só deixou um recado: olha, vou precisar de determinada peça, eu vou marcar para daqui a tantos dias, eu vou voltar. E aí, quando ele voltou, eu fiz a mesinha de novo. Deixei um bilhete dessa vez. Olha, eu deixei essas coisas aqui para o senhor, eu espero que você goste. Fique à vontade, sinta-se em casa, né? Que é o jeito que se fala aqui traduzido e tal, não sei o quê. Escrevi lá para ele. Por coincidência, dessa segunda vez, quando eu voltei, ele estava lá. E aí ele falou assim: minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a gente não faz isso, não, né? A gente não deixa as coisas assim para as pessoas comerem e tudo mais. Eu falei, nossa, mas por quê? Achei que eu poderia estar te agradando e tudo mais. Ele falou, não, eu fiquei super feliz. Mas eu queria te contar que isso é um risco. Imagina se eu como uma coisa na sua casa, passo mal, e depois vou lá no manager e falo assim: o negócio que eu comi nessa casa aqui, ó, não me fez bem, não. Você imagina o problema que você estava arrumando para sua vida? E eu parei assim, olhei para ele e falei: nunca imaginei que isso seria um problema. Nunca imaginei que você poderia, por causa de um cafezinho com biscoito que eu deixei, me causar um problema que, inclusive, cancelaria meu contrato. Anos depois, quando eu entrei nessa área, fiquei sabendo que era isso. E eu estava ali correndo um risco gigante. Por quê? Porque a minha referência, os meus valores, a minha essência, o que eu gosto de fazer pelas pessoas, poderia ser interpretado diferente num outro contexto, numa outra realidade. E eu poderia, inclusive, ser extremamente prejudicado tentando ser boazinha. Vocês conseguem entender? Eu não briguei com o moço, ele não brigou comigo, ele teve muita boa vontade de me ensinar sobre essas coisas, talvez diferente da vizinha e tudo mais, mas eu passei a perceber o seguinte: o que eu poderia fazer se isso é uma coisa importante para mim? Eu poderia oferecer um biscoitinho fechado, eu poderia oferecer um café de cápsula, eu poderia oferecer uma água lacrada. E aí nada disso poderia me responsabilizar. Eu conseguiria conciliar aquilo que eu acho importante oferecer com o que pode ser uma experiência melhor para a pessoa, sem ter qualquer tipo de liability, sem conseguir ter qualquer tipo de dano. Marina, você não poderia simplesmente abandonar, parar de fazer isso e tudo mais? Não dá, porque não é o que eu quero ser. Não é a pessoa que eu quero ser, independente se eu estou no Brasil ou se eu estou nos Estados Unidos. Então, isso tudo se reflete como que eu fui no mercado de trabalho, isso tudo se reflete como que eu sou nas minhas construções profissionais, isso tudo se reflete como que eu sou em relação às pessoas que eu convivo. Vocês conseguem compreender? Porque eu ser assim me faz feliz. Se eu tivesse que simplesmente abandonar essa Marina, eu não conseguiria estar aqui mais. Eu não conseguiria me sentir completamente satisfeita de morar nos Estados Unidos. Mas eu consegui adaptar. E aí eu volto no pedaço que a gente começou a nossa live, no pedaço que eu falei lá em cima, que não é sobre se perder de quem você é sobre adaptar e se expandir. Eu consigo fazer coisas no meu aspecto profissional, no meu aspecto pessoal, eu consigo criar modelos que aproveitam aquilo que é importante para mim, respeitando o ambiente, respeitando onde eu resolvi, onde eu decidi estar. E isso pode ser feito dentro da realidade de cada um de vocês também. Eu vejo muitos de vocês aí preocupados: Marina, e como é que eu vou fazer com o meu diploma? Como é que eu vou fazer com o MBA que eu fiz? Como é que eu vou fazer com o mestrado que eu investi tanto? Como é que eu vou fazer com a rede de contatos que eu tenho? Porque a partir desse momento eu não vou ter mais. Ela pode ser exatamente a sua porta de entrada aqui. Mais do que isso, ela pode ser o fio condutor que te permite continuar aqui depois de 9, 10, 20 anos. Porque talvez, e eu até comentei isso mais cedo, e eu vou trazer isso para vocês numa estrutura, tá? Existem 4 fases que todo imigrante vive. E isso aí são estudos, tá? São estudos, são feitos por instituições renomadas e tudo mais. Mas eu vou pegar aqui que eu anotei elas certinhas para poder falar com vocês. E que eu acho que a partir do momento que a gente sabe que essas coisas vão acontecer, a gente encara de uma forma melhor. A gente encara de uma forma mais realista, tá? E aí vai trazendo para a sua realidade aí a necessidade que você tiver. Deixa eu só pegar aqui. As fases. Onde que eu coloquei, gente? Coloquei tudo separadinho para poder passar aqui. Me deem 1 minuto. E a gente coloca. Ai, meu Deus. Fiz minha colinha e minha colinha, em vez de me ajudar, me atrapalhou.
Eu queria pegar exatamente o nome que estava no estudo. Como eu não estou achando, depois eu coloco aqui no material e a gente disponibiliza para vocês, se vocês tiverem interesse de saber exatamente os nomes de cada um. Mas as fases, elas são baseadas naquilo que a curva de adaptação do imigrante. Curva de adaptação de todo imigrante, ela leva em consideração, primeiro, ela acontece, né? A fase que a gente chama de lua de mel. É aquele encantamento, aquele negócio que você fala assim, eu vou encher meu Instagram, tudo aqui é maravilhoso. O copo aqui é maravilhoso, o trânsito aqui é maravilhoso, poder virar para a direita, que não acontece em todos os estados, mas, por exemplo, ter essas ruas gigantescas e ter o gramado sempre cortadinho. Nossa, é sensacional, você anda na rua, tá tudo limpo, você perde as coisas, as pessoas acham e não te roubam. Você pode ir num restaurante, é sempre refil. Sabe as pequenas coisas que você fala assim, nossa, todas essas coisas juntas fazem a minha vida aqui ser muito melhor. Eu tenho mais acesso a produtos, eu tenho mais poder de compra. A fase em que você está desesperada, a fase que você está lá no Walmart e tá, meu Deus, olha como é que eu consigo comprar um leite desse tamanho pelo preço que eu comprava um saquinho desse tamanho e tudo mais. Enfim, é o seu convívio maior, né? E o seu olhar, principalmente, muito voltado para aquilo que era a sua vontade de realizar, certo? Só que ao longo do tempo, quando essa lua de mel ela vai diminuindo ali e tudo mais, para cada um de nós tem uma curva, mas eles falam que é questão de 6 meses. Começa a fase de adaptação. Começa, inclusive, você a questionar. Ah, eu nem sei se eu gosto tanto do Walmart. Ah, eu nem sei se eu preciso de uma coisa desse tamanho. Eu vejo gente que fala assim, nossa, esse país tem tanto desperdício, né? Você começa a questionar. Será que eu fiz certo? Geralmente, esse questionamento e essa adaptação, ela acontece quando alguma coisa que é muito importante para você chega. Então, às vezes é um aniversário, às vezes é o casamento de alguém que você não podia ir, às vezes é o falecimento de alguém, enfim. Uma oportunidade de trabalho que não saiu do jeito que você queria, ou salário, essas coisas todas ali. E aí você começa a se questionar. E aí você começa sempre a comparar. Ai, quando eu fazia tal coisa no Brasil. Ai, quando eu fazia tal coisa na minha infância. Ai, quando eu fazia... Entendeu? Por quê? Porque o foco virou de, deixa eu ver se as duas coisas, se eu realmente estou disposta a viver isso aqui, né? Eu falo que aqui na região de Orlando e na Flórida e tudo mais, é quando você passa a descobrir que você não mora na Disney, né? Você mora na Flórida, mas você não está lá almoçando com o Mickey todo dia. E que do mesmo jeito que é sensacional você poder vivenciar muitas coisas, que problemas vão acontecer, BOs, né, do seu dia a dia ali, eles vão acontecer independente de onde você morar. E se adaptar a eles e ter resiliência de passar por isso tudo, né, vai ser parte, assim, da sua adaptação. Nessa curva de adaptação, tem muita gente que vai embora. E esse ponto que a gente está falando hoje na live é exatamente a possibilidade que você tem de não ser essa pessoa. De entender que, olha, vão ter pontos que talvez na hora que eu compare fique parecendo que eles são melhores ou piores, mas eu preciso ter consciência, eu preciso ter a clareza de que esse projeto de vida tem sempre dois lados. Se fosse só bom, tava todo mundo lá, ninguém nunca voltava, né? E aí é onde eu falo para vocês, voem, criem asas, coloquem o pé no chão. Quando a gente esquece de colocar o pé no chão, esquece de levar em consideração coisas que são importantes para você, para o seu modelo, chega essa fase da adaptação e você fala, vou pegar minhas coisas e vou embora. Tem gente que a fase da adaptação, ela leva ali, a fase da lua de mel, leva muito mais que 6 meses, 2, 3, 4 anos. E às vezes você fala assim, agora está na hora de eu crescer na carreira, agora está na hora de eu ser mãe, agora está na hora de eu comprar minha casa. E talvez as coisas não aconteçam no ritmo que você quer, você começa a se questionar. Esse questionamento causa essa primeira partida. Então, as pessoas que não estavam devidamente preparadas vão romper e vão embora. A próxima fase é a fase em que você meio que, beleza, aceita. Vou chamar de aceitação. Eu aceitei, eu entendi e eu estou disposta a viver dessa forma. Mesmo que eu precise abrir mão de determinadas coisas, mesmo que eu não tenha os 30 dias de férias, ou que eu não tenha o carnaval, ou que eu não tenha a festa junina, para quem é do Nordeste, né? E um mês de festa e tudo mais, mas eu tenho várias outras coisas que, para mim, valem mais a pena. Então, você vai diminuindo a sua ansiedade em relação a essa comparação e você vai se estabilizando. Nessa estabilização, eu brinco que ficam os fortes.
Porque nessa estabilização é quando você começa a colher os frutos que você plantou lá na lua de mel. Só que tinha gente na lua de mel muito empolgado e esqueceu que precisava fazer o dever de casa. E aí vem a última fase, que é a fase eu fico ou eu vou. Eu já tive a oportunidade lá atrás de questionar e eu resolvi ficar. Agora eu preciso me sedimentar. E eu vou me sedimentar se eu tiver um emprego bom, eu vou me sedimentar se eu tiver o salário que eu espero, vou sedimentar se eu tiver a qualidade de vida que eu espero, vou sedimentar se aquilo que eu pensei para os meus filhos realmente estiver acontecendo. Quando a gente consegue chegar nisso, lá nos estudos falam que é a fase da realização. E o que a gente, como imigrante, esquece é que a gente acha que a gente vai pular da fase da lua de mel para a realização. E que tem um caminho que todo mundo vai percorrer. A partir do momento que você constrói esse caminho de forma consciente e estruturada, com certeza você vai chegar na realização muito realizado, muito satisfeito, muito grato de ter vivido essa jornada. E aí, todos esses aspectos que eu estou falando aqui para vocês hoje, é exatamente como que a gente faz para que lá na frente, quando o seu projeto estiver concretizado, ele vire um projeto que valeu a pena ter vivido. O que eu não quero é que você faça parte do grupo de imigrantes ou do grupo de estrangeiros que olha para trás e pensa, meu Deus, não valeu a pena. Não valeu a pena porque eu não levei em consideração quem eu era, quem eu preciso ser, quem eu quero ser, as coisas que eu gostaria de viver. Que eu esqueci que isso era uma escolha. Eu achei que isso era uma consequência e que eu ia vivendo, vivendo, vivendo e que uma hora as coisas iam se encaixar. As coisas vão se encaixar a partir do momento que você tiver levantado as peças. Não tem como montar um quebra-cabeça, vou falar de novo que eu falei tudo embolado, né? Não tem como montar um quebra-cabeça se você não escolheu as peças daquele quebra-cabeça. Não tem como fazer um mosaico de várias fotos diferentes. Se eu quisesse montar essa bandeira aqui e eu pegasse um pedacinho de cada bandeira e no final das contas quisesse que saísse esse desenho aqui. Não vai acontecer. O problema é que quando a gente não sabe o que a gente está buscando, a gente não sabe quais são os pontos que você não pode deixar de fora, você pega qualquer peça e no final das contas você não vai conseguir montar. E você vai justificar que é porque na sua vida é difícil, que é porque as oportunidades para você não acontecem, que é porque o exterior, os Estados Unidos, realmente tem muitas barreiras. E, na verdade, a gente precisa ter autocrítica e o conhecimento de que talvez você tenha se organizado errado. E aí, assistindo a live aqui hoje, eu quero que vocês saibam que vocês estão tendo a oportunidade de pensar sobre tudo isso, de colocar todas essas coisas em prática e de trazer isso para a realização real, concreta, em que as coisas acontecem com dificuldades, com desafios, como todo mundo, eu sempre falo isso aqui de forma muito realista, mas com muita capacidade de ser muito melhor. Porque ninguém sai do Brasil pensando assim, eu vou viver o que tiver. Não, você tem o direito de viver a realidade melhor que você espera. Você tem direito de concretizar seus sonhos, você tem direito de ter um salário melhor, você tem direito de ter mais segurança, você tem direito de comprar o que você quiser, você tem direito de conquistar todas as coisas que para você forem importantes. Mas você tem o dever de conquistar, você tem o direito de conquistar, mas você tem o dever de estruturar isso de uma forma que você realmente chegue lá no resultado. Então, não é acaso, é organização, planejamento e intenção. Todo mundo que colocar intencionalidade nos seus esforços vai estar lá vivendo a quarta fase da realização, na mesma empolgação e na mesma felicidade que viveu a lua de mel, mas que conseguiu passar pelas fases intermediárias com muito realismo, assim, com muita determinação. E é exatamente isso que eu espero para cada um de vocês. Eu espero que cada um de vocês consiga concretizar o sonho americano e juntar as peças. Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui estendendo a mão. Coloque no Instagram a palavra contato, vem fazer a sua análise de perfil, coloca aqui no YouTube só clicar no link ou no link que está na descrição. Vou colocar o link aqui no chat de novo para poder facilitar. Dê o seu primeiro passo. A partir do momento que o primeiro passo já começa de forma estruturada, a chance do sucesso é muito maior. Viver no exterior não é um acaso. Viver no exterior não é abandonar as coisas que são importantes para você. Viver no exterior é principalmente nos Estados Unidos, tá? Que é um nível de concorrência muito grande. É uma consequência daquilo que você decide estruturar. E você pode escolher ser bem organizado,
ou viver ao acaso. Geralmente, aquelas pessoas que vivem ao acaso são essas que estão voltando e que acharam que, ao longo do caminho, as peças poderiam ser adquiridas. É muito mais fácil você colocar um plano em prática quando você sabe o que você realmente precisa fazer. E quando você leva em consideração aspectos importantes e essenciais para a sua vida. Mais uma vez, não é um produto de prateleira. A minha vida pode sim ser uma inspiração para tudo que vocês vivem, e eu espero do fundo do coração que vocês vivam a emoção que eu estou vivendo, de abrir a porta da minha casa e falar, olha, eu tenho um local assim, eu consigo receber do jeito que eu consigo proporcionar para as pessoas que vêm me visitar, tudo que eu consigo proporcionar, do mesmo jeito que elas conseguem proporcionar a visita a mim. Eu quero que vocês sintam a mesma emoção que eu sinto na hora que elas descem do avião, eu quero que vocês sintam a sensação de felicidade de ver a avó abraçando o neto, de ver a bisa abraçando o neto, de ver a organização de tudo isso que a gente vai vivenciar na próxima semana, que foi planejada há muito tempo atrás, se concretizando. E que uma vez que você tem essa emoção, que ela se repita muito na sua vida de imigrante, porque na minha concepção de vida, é para isso que a gente está aqui, para conseguir viver o melhor dos dois mundos. A gente está aqui de braços estendidos, a sua jornada ela começa a partir do seu perfil analisado, a partir da sua individualização do projeto, e eu queria agradecer, espero que eu consiga ter trazido para você a pontinha ali do que realmente interessa. Um beijo, até a próxima, e eu aguardo vocês semana que vem. Beijo, obrigada.